Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série de folclore brasileiro. Fiquei um tempinho aí sumido, uma semana, acho que talvez obra do Saci, mas na verdade remodelando algumas pesquisas, esperando chegar outros equipamentos para ficar melhor a nossa produção. Então nós estamos de volta aqui hoje com um tema que vem sendo pedido por alguns, por alunos também. Nós vamos falar especificamente de uma vertente dentro do folclore brasileiro que é a mitologia indígena. Vejam bem, quando nós falamos índios, nós temos que pensar que esse termo é genérico e tomar o cuidado com o aspecto pejorativo. Até porque nós temos que lembrar que existem várias etnias dos donos da terra, os habitantes que aqui estavam antes da chegada dos portugueses. Então isso varia de tribo para tribo, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. Embora nós tenhamos elementos comuns, como por exemplo o trançado de palha, a peteca, o uso da mandioca, a caça, a pesca, nós temos variações na forma de fazer. E com isso nós temos mudanças em relação aos mitos de criação ou lendas de criação. Aliás, falando em peteca, peteca é um nome que vem do tupi, peteca, que significa bater com as mãos. E depois ela começa nesse universo e ganha o mundo aí para as competições, mas ela é de origem tupi, tá? Começa por aí. Aqui os animaizinhos que eu tenho aqui enfeitando a minha mesa, eles são da aldeia Guarani, do Morro da Saudade, que fica aqui para frente de Parelheiros, no extremo sul da zona sul de São Paulo, extremo sul mesmo. E é muito comum os guaranis utilizarem faca e fogo, como se fosse um pirógrafo, para fazer os animais do seu convívio, a onça pintada, o coati. Então nós temos que levar em conta que na formação desses povos, nós temos diferenças culturais, não só na língua, que muda muito, mas na forma de entender o mundo. O mito, ele é uma forma de entender o mundo. Muitos podem dizer que é uma mentira, que é uma balela, é uma invenção, mas para aqueles povos que utilizam a conscientização desse mito na sua cultura, nós temos uma forma de entender e explicar o mundo. Vamos lembrar que a questão da chegada da filosofia, do pensamento racional, é uma forma de nós, entre aspas, destruirmos o mito. Porém, o mito tem uma força muito grande. Então, o mito é a forma que vem da tradição oral para explicar a origem de algo. O que é muito interessante quando nós observamos essa característica dos mitos, principalmente dos povos indígenas, nós vemos uma similaridade em relação àquilo que nós conhecemos de outros povos. Existem histórias, tanto da mitologia indígena quanto da mitologia afro, que coadunam com a Gênesis bíblica, porque pela Gênesis o homem veio do barro. Existem histórias indígenas onde o homem foi feito de barro. Da mesma forma, na mitologia afro, Nanã, que é a avó dos orixás, que mora no pântano, na lama, ela empresta a lama, o barro, para a construção do homem. Vejam como isso é comum, é um termo recorrente. E aí, para provocar um pouquinho mais, se nós formos voltar à ideia do Big Bang, toda aquela coisa do caldo cósmico, dali começaram a surgir os primeiros seres unicelulares, depois pluricelulares. Ou seja, a vida teve início no reino mineral. Vocês conseguem perceber essas relações que eu trago para vocês? Então, o barro é reino mineral, as poças de caldo cósmico ali, o reino mineral, dá origem a essa vida. Só para a gente pensar aí como as histórias estão entrelaçadas em toda a cultura da humanidade. E aí, quando eu fui pesquisar material para esse papo nosso de hoje, eu me recordei de um livro que aqui eu já o adquiri como professor, que é o Lendas e Mitos do Brasil, do Teobaldo Miranda dos Santos, da Companhia Editora Nacional. Esse livro, essa minha edição, que já está velhinha, de 1991, quando eu começava a minha carreira lá como professor. Eu completei 30 anos de docência. E esse livro é um que me traz cheiro de infância. Quando eu estudava numa escola municipal, no meu primário, uma escola chamada Escola Municipal Professor João Carlos da Silva Borges, que fica ali próximo do aeroporto de Congonhas, nós tínhamos a hora da leitura, a hora da história, a hora do conto, o visitar a biblioteca. E um dos livros que eu curtia muito era esse daqui, justamente, do Teobaldo, porque ele traz histórias do nosso folclore, dividida por região. E ele mistura aqui uma parte do que seriam as lendas indígenas com outras de outras origens. E quando eu saí da escola de folclore, ali no Museu de Folclore,
Eu lembro que nós aprendíamos ali que o estudo da mitologia indígena seria para outras áreas, não o folclore. E esse já era um questionamento que eu levantava naquele momento. Eu não tenho como entender a cultura popular brasileira, o nosso folclore, sem levar em conta as contribuições de todos os povos. Então eu não posso falar, não, eu só vou estudar o folclore, como era ali predito pelo Rossini, de sociedades letradas. E sendo muitos povos indígenas sociedades ágrafas, ficaria aí para o antropólogo, para o etnólogo, e eu não vejo dessa forma, eu sempre busquei essa mistura. Então, quando a gente fala em mito de criação, nós temos que entender que no ideário da mitologia indígena existe uma tentativa de explicar o mundo à sua volta. Outra coisa que nós precisamos desfazer, não existe o Deus Sol, a deusa Lua, o Deus Água, a Deus... Para os povos chamados primitivos, mas eu questiono isso porque eles cuidam melhor da terra do que nós civilizados, né? Mas isso é assunto para outro papo. Eles têm um respeito muito grande por tudo que está na natureza. Então, para eles, o divino, o sagrado, está na natureza. Então, tudo que eles têm ao seu redor é uma manifestação desse sagrado que eles acreditam. Então, erroneamente, coloca-se o Deus Água, o Deus Sol. Não, isso não é o que nós vemos nos povos daqui, principalmente no Brasil, mas sim um respeito muito grande por tudo que está na natureza. Outro livro que é muito interessante, da Beth Mindlin, que é uma grande pesquisadora também, O Primeiro Homem e Outros Mitos dos Índios Brasileiros, nos traz uma história muito legal, que é do começo da humanidade, onde não existia ninguém. Só existia um homem e uma mulher. Olha que interessante, o homem se chamava Toba e a sua mulher não tinha nome. Eles plantavam macaxeira, né, mandioca, milho, batata, banana, mamão, e essa era a vida deles. E tudo que tinha na natureza eles aproveitavam. O Toba, ele debulhava milho, fazia os montinhos, e um dia ele percebeu que estava acabando aquilo lá, estava sumindo esses. E ele começou a ficar encucado, achando que era um bicho que estava ali. Ficou de tocaia, foi tocaiando para ver o que era. E aí ele descobriu que tinha gente embaixo da terra. E eram essas pessoas que estavam embaixo da terra que estavam roubando a comida dele. Não era nem a cutia, nem a tanajura, nem a saúva. Então, ele ouvia essas conversas no subterrâneo e viu que a saída desse subterrâneo era tampada por tinha um buraco que era tampado por uma pedra muito pesada. E ele fez força até conseguir tirar a pedra e as pessoas começaram a sair dali. As pessoas saíram e, gente, eram pessoas esquisitíssimas, segundo esse mito. Tinham as mãos de pato com os dedos grudados, eram horrendas, diferentes das de hoje, com chifre, queixos protuberantes, narizes compridos e dentes aguçados salientes. Iam saindo todos com seus pertences, colares, cestas, arcos, flechas, eles já estavam ali vivendo embaixo da terra. Vinham fazendo barulho e brigando para ver quem que ficava com mais milho do que o outro, né? O Toba, então, ele começou a tomar conta disso porque viu que tinha uns diferentes lá. Ele não queria que aqueles diferentes, que eram os homens brancos, o termo usado, quer dizer, para aquele que não é índio, ele não queria que ele saísse. Então, quando aparecia lá a cabeça de um homem ou de uma mulher branca, ele dava uma cacetada e empurrava de volta para o buraco. Com isso, começou a demorar muito para sair. Aí, saiu uma mulher linda de lá, gente, uma mulher linda, linda, linda. Só que quando ela saiu, ela falou, esqueci a minha peneira lá embaixo. E voltou para buscar, mas todo mundo chamava que nada, ela não apareceu mais. Bom, segundo essa história, se essa mulher tivesse saído, todos nós hoje seríamos pessoas lindíssimas. Mas demorou muito tempo e o Toba não conseguia segurar a rocha. Então ele ficou bravo, pois a semente dos brancos, que era um homem e uma mulher, né, conseguiu sair, mas a mulher linda acabou ficando lá dentro. Então ele fecha o buraco, põe a rocha no lugar e começa a cuidar das pessoas. Quebra o chifre delas, né? Corta os chifres, os rabos, serrou os pés de pato, começa a dar uma melhorada. E aí o que acontece? Toda vez que o sol estava para se pôr e ele tinha serviço para fazer, ele puxava ali para cima outra vez. E com isso ele também fez com que o dia ficasse mais comprido. Foi aí que ele foi ensinando os costumes, as cantigas, e os Tupari, uma das tribos, foram os que aprenderam por último. E aí o Toba ralhava com eles, né? A cantiga começava assim, Tamairirã, Tamairirã, e eles erravam. E a semente do branco? Bom, ficou para trás. Esse casal que deu origem aos homens, a raça humana branca, né? A raça branca, ficou para trás porque o índio, ele já era o dono da terra, ele já estava aqui. Então,
por isso que o Toba queria que eles ficassem lá embaixo. E com isso, o que o Toba fez? Espalhou índios por todos os lugares da terra e mato e onde eles cabiam. Vejam que nós temos nos mitos de criação uma relação muito forte com o explicar como o mundo se fez. Então eles são chamados de mitos de criação ou lendas de criação. Mito porque ele tem um conjunto uniforme que nem sempre é personificado num elemento, num ser, mas que tem sempre essa participação. Outra coisa que é importante quando nós falamos de lendas indígenas, mitologia indígena, é o conceito de morte. Morte não é para eles como nós entendemos aqui. Olha, o meu coati quer fugir, vou deixar ele aqui. Nós entendemos de outra forma. Morte para eles é uma transformação. Quando nós pegamos, por exemplo, a lenda da mandioca, da menina Mani, que nasce uma indiazinha branca, ela morre enterrada dentro da oca e lá surge uma planta cujas folhas têm 5 folhinhas que parecem a mão, e um dia a terra racha, eles vão lá abrir e acham a raiz da mandioca, marrom por fora e branco por dentro, como o corpo de Mani. Olha aqui, a morte para que haja vida. O mesmo se dá com o Guaraná. O Guaraná, o menino é morto pelo Jurupari e os olhos do menino se tornam o Guaraná. Como nasceram as estrelas, que a Clarice Lispector recontou essa história lindamente, né, num dos seus livros infantis. As crianças fogem para o céu porque aprontaram. Eu vou deixar essa lição de casa para vocês pesquisarem como surgiram as estrelas. E eles ficam lá do céu olhando para a terra para ver o que eles aprontaram. E as estrelas são os olhos dos meninos. A Vitória Régia, que é aquela índia que é apaixonada pela lua. E numa noite ela vê o reflexo da lua no lago e se atira pensando que ia para os braços da lua e morre afogada. E aí Tupã, com pena, a transforma na Vitória Régia, que é essa flor das águas. Então vejam que a lenda da Vitória Régia, nós podemos fazer uma relação com o mito de Narciso da mitologia grega, que também se apaixona, pelo seu reflexo nas águas, e se torna a flor Narciso. Olha como nós temos uma trama entrelaçada das histórias da humanidade. Por isso que nós temos que entender que cada povo tem a sua forma de contar histórias. O mito varia de povo para povo, de conversa para conversa, de oralidade para oralidade. E é isso que vai trazendo essa riqueza. E a mitologia indígena brasileira, ela traz todo esse apoio, esse suporte para a mitologia brasileira no sentido amplo, independente do que nós estamos aqui dizendo ser indígena ou não, como o meu amigo Saci, como nós vemos o Boitatá, a Iara. Então, todas essas questões. Então, trabalhar com mitologia indígena, buscar esses trabalhos com os índios, é entender que a morte ali é uma transformação para a vida, como foi, por exemplo, em Iara, que ele se sacrifica também para sua tribo, ele pede para ser morto e arrastado para uma tribo que não tinha mais o que comer, e dali surge o milho. Então, uma das criações do milho. Aliás, agora que estamos parados, em época de pandemia, está difícil, mas tem um grande amigo meu chamado Chico Cabreira, que ele trabalha com uma peça maravilhosa chamada Panos e Lendas. Eu assisti essa peça há muito tempo atrás, há quase 30 anos atrás, e é uma peça que marcou a minha vida, da minha irmã quando era pequenininha, com essa história, quando ele vai entrelaçando do homem sair do buraco, essas outras histórias que ele vai alinhavando ali, né? Então, fica a dica aí, Panos e Lendas, vocês devem achar alguma coisa no YouTube, nas redes sociais, porque é um trabalho maravilhoso do Chico com a companhia Piquenique. Vale a pena dar uma olhada. E aí, se alguém tiver dificuldade, escreve para mim, aqui, meu e-mail, vocês já sabem, está aqui. Antes de encerrarmos, eu ainda quero indicar para vocês um livro, olha, do Leonardo Boff, O Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil. Essa minha antiga capa hoje já está diferente, é um livro que vale a pena. E entre tantas histórias, tem uma que eu gosto muito, que é A Reconquista do Dia, que é dos índios Camaiurá do Alto Xingu. Quer dizer, no começo de tudo está a noite, que é outra forma também, né? Como surgiu a noite, como surgiram as estrelas. Então esse mito diz que já existiam o Sol e a Lua, que eram dois irmãos inseparáveis, estavam sempre juntos. Eles sabiam que existia uma coisa chamada dia, porque o dia tinha sido roubado pelo Urubu Rei.
Ele havia levado, era o chefe de todos os pássaros, levou o dia embora. Então vejam, né? Se o dia não deixava o dia sair, não tinha a noite, né? E aí o Sol e a Lua resolveram criar um plano para recuperar isso. Fizeram uma anta de palha, mas tão bem feita que quem olhava parecia que era aquilo. E lá dentro colocaram tudo que era resto, detrito, para feder, porque o urubu gosta de coisas em decomposição, carne decomposta. E aí quando chegou o ponto que estava pronta aquela armadilha, né? O Sol e a Lua disseram às moscas: vão dizer aos pássaros lá da sua aldeia que aqui tem um cadáver de anta cheia de larvas que eles adoram. Levem algumas de amostra. E aí o enxame foi avisar todos os pássaros. Com isso, uma das moscas, que era mais respeitada, falou, né? Irmãs e irmãos pássaros, respeitável urubu-rei, há um banquete para vocês não muito distante daqui, uma anta morta cheia de larvas. Eu queria avisar a vocês para não perderem esta ocasião, antes que outros passem por lá e devorem tudo que restar. Bom, quando o urubu-rei ouviu isso, e ele adorava carniça, urubu, né? Ele ficou entusiasmado, convocou todos os pássaros para irem para lá. E aí foram revoando, né, buscando aquilo. Quando os pássaros chegaram, o Sol e a Lua, logo de cara, identificaram que o urubu-rei estava ali, e era com ele que eles queriam falar. Então, quando os pássaros se aproximaram da anta, o Sol e a Lua grudaram o urubu-rei pelas pernas, e começou aquele embate: me solta, me solta, me solta. Eles falaram: olha, urubu, nós temos luz, mas você tem o dia, você roubou o dia, a gente quer ele de volta. E o urubu-rei reclamando: mas você já tem luz, para que vocês querem isso? E aí começa aquela discussão: me solta, não solta, você vai ficar prisioneiro, vai ficar nosso prisioneiro. Mas como ele viu que o Sol e a Lua não arredavam o pé, ele chamou o Jacu, que era um outro pássaro, e falou: meu amigo Jacu, vai lá, enfeite-se de penas de araras vermelhas com canitar e brincos, e vá à aldeia buscar o dia, e o traga para mim ainda hoje. Aí o Jacu vai, enfeitado, e volta com o dia, né? Depois, logo em seguida, ele traz o dia. E aí ele deixa aquele rastro de luz do dia que iluminava todas as coisas. Ele entregou o dia de volta para o urubu-rei, que tristemente passou nas mãos do Sol e a Lua, que aí o libertaram. Quando ganhou altura, ele se mandou no firmamento. E foi daí, dessa história, que começamos a ter, segundo os índios Camaiurá, a divisão do dia e da noite. De dia com o Sol e de noite com a Lua. Vejam que são vários elementos, todos relacionados à natureza, que os povos indígenas utilizam nas suas histórias. Então, finalizando, mitos ou lendas de criação. São as formas como os povos indígenas contam as suas histórias sobre a origem do que há no mundo, a origem das coisas, dos seres, dos bichos e de tudo que há no nosso mundo. Enfim, fica aqui o convite para leituras: Teobaldo, Leonardo Boff, Beth Mindlin, Tendo Cascudo e tantos outros. Espero que tenham gostado. Semana que vem estamos de volta aí para o 5º episódio de Folclore. Vamos seguindo. Um grande abraço para vocês e até o próximo.